Estamos entrando aí na nossa live, já anunciada no nosso Facebook, para tratar do tema das conferências de assistência social. Então, o pessoal vai chegando aí que a gente já vai começar daqui a pouco. Ó, já várias pessoas. Conforme o pessoal for entrando, vai colocando a cidade de onde vocês são, para a gente poder também saber a abrangência desse nosso bate-papo. Com 7 pessoas. Que é a Tatiane. Isso mesmo. Tem o Danilo, a Joana. Sejam bem-vindas, bem-vindos para a nossa conversa, bate-papo. Isso aí. Muito bem. Acho que a gente se apresenta, né? Vamos lá. A gente está estreando, é uma novidade pra gente também. Então, né? Estamos ainda em adaptação. Então, eu sou a Kelly, eu sou assistente social, sou trabalhadora do SUAS aqui da cidade de São Paulo, na periferia, na zona leste aqui da cidade. No momento, eu estou afastada das minhas atividades na prefeitura, porque componho aqui a direção do CREA São Paulo, e junto com outros e outras companheiras, e estamos aí na pauta da seguridade social, da comunicação, e hoje estamos aqui estreando essa nova modalidade para tentar alcançar um público cada vez maior de assistentes sociais espalhados nesse estado de São Paulo, né, de um CRES que congrega 33 mil assistentes sociais. Então essa é mais uma modalidade, a gente pede para que vocês ajudem a gente também na divulgação, para que a gente consiga alcançar cada vez mais a categoria profissional e fazer um debate de qualidade desse tema tão importante e tão atual nesse nosso contexto, né? Eu sou Patrícia, assistente social, trabalho no município de Campinas, atualmente na direção do CREA São Paulo também. Esse momento é importante porque a conjuntura nos exige a gente precisa dialogar mais entre nós, trabalhadores e trabalhadoras, construir organização e mobilização política em resposta a todos os desmandos, ataques e retirada de direitos de quem produz a riqueza e de quem de fato faz esse país funcionar diariamente. Então estamos aqui para abrir o diálogo e falar sobre as conferências da assistência social e tudo que tem acontecido até agora e quais são as respostas de resistência que nós estamos construindo. Isso aí. Essa é uma atividade também que compõe a Comissão de Trabalho Profissional e Organização Política aqui dentro do CREA São Paulo, que a gente chama de CTPOP, que é uma comissão formada tanto por diretoras e diretores aqui do CREA São Paulo, mas também por assistentes sociais que compõem esse debate sobre o eixo da seguridade social. Sempre pensando que a gente tem uma perspectiva de seguridade social ampliada, não só no tripé assistência, saúde e previdência, mas alcançando todas as políticas sociais, por entender que uma seguridade social ela precisa dessa inter-relação de todas as políticas sociais, né? Então essa comissão é que pensou essa atividade de hoje, para a gente poder bater esse papo sobre as conferências e também para apresentar o material, né, que a gente tem disponibilizado aí para esse debate, né? Então a gente pede que vocês participem, que mandem perguntas, que mandem considerações para a gente ir construindo isso coletivamente, né, sobre esse ciclo de conferências que está se dando nesse mês de agosto e até o final do ano, com certeza, em todos os estados e municípios brasileiros, grande parte deles, e nacionalmente também, né? Eu vi aqui que tem o pessoal de Lins, como a Kelly disse, vão colocando dos municípios em que vocês estão, para a gente ter uma ideia da abrangência que a gente consegue, né, nessa noite, e a gente poder também falar um pouco das particularidades de como estão os municípios. A gente tem a ideia aqui de apresentar um panorama para vocês, e aí eu acho que é importante a gente saber de onde vocês estão falando. Boa noite mais uma vez para quem está entrando agora, né? Acho que a gente precisa resgatar algumas informações desse processo que se dá a partir das decisões desse desgoverno que se coloca na contramão dos direitos, na contramão da democracia. Então a gente tinha já aprovado, orçamento aprovado, resolução aprovada das conferências
da assistência social para o ano de 2019, quando o desgoverno federal de Jair Bolsonaro decide cancelar, revogar todas as decisões. Nesse momento, algumas conselheiras e conselheiros do CNAS, que compõem principalmente a parte que está lá como sociedade civil e representantes de trabalhadores e trabalhadoras, decidem se reunir e pensar uma conferência democrática, um espaço que fizesse resistência à decisão desse desgoverno e pudesse dar uma resposta de trabalhador e trabalhadora de resistência. Então, a partir daí se constrói a ideia da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, que está prevista para o dia 25 e 26 de novembro, no auditório da ADUMB, lá em Brasília. A gente entende que é extremamente importante aderirmos a essa conferência, estar presente, participar, fomentar, divulgar, porque esse é um momento em que nós temos condições, classe trabalhadora, e aí entendendo classe trabalhadora, compondo todos os atores da assistência social. Por vezes a gente acaba dividindo, né? Trabalhador aqui, usuário para lá, mas na essência somos todos trabalhadores e trabalhadoras, quem operacionaliza e quem acessa a política pública. Nesse sentido, a gente poder se reunir, se unir, se organizar, se mobilizar para fazer frente aos desmandos de Jair Bolsonaro. Aí a gente então tem a organização, tem o site da conferência, a gente convida vocês a acessarem, conhecerem esse site, a conferência de assistenciasocial.home.blog. Acessem, conheçam o conteúdo, tem os eixos, tem o tema de discussão. O tema da conferência é Assistência Social como Direito do Povo, com financiamento público e participação social. Esse é o tema da conferência, que faz aí, inclusive, desde o tema, desde a sua organização, frente a tudo que tem acontecido. E também isso vai se reverberando nos estados no Brasil, né? Então a gente já tem notícia que vários estados da federação também já fizeram adesão a essa temática, né? Com exceção de alguns estados que infelizmente, né, fizeram outras construções, mas há uma grande adesão aos processos de conferência, mesmo a revelia do governo federal, demonstrando que trabalhadores, usuários, pesquisadores, militantes da política de assistência social têm responsabilidade com essa política que constrói todos os dias, né? Então, isso se manifesta e se concretiza pelo fato de vários estados fazerem adesão a esse processo, né? No estado de São Paulo, a gente também teve adesão a chamamento de algum modo de conferência, muito diferente daquilo que a gente imaginava e do que a gente tinha como estrutura nos anos anteriores, né? Mas o Conselho Estadual de Assistência Social chama a conferência nesse ano descentralizada do estado de São Paulo, né? Chamando o tema Assistência Social é um Direito, Evoluções e Desafios do SUAS. Ela vai acontecer no dia 29 e 30 de outubro de 2019, simultaneamente em 6 macro-regiões. Essa é a diferença da conferência oficial chamada pelo Conselho Estadual de Assistência Social, porque vão ser 6 conferências simultâneas acontecendo em várias regiões do estado de São Paulo, como por exemplo São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba e São José do Rio Preto. Acho que um avanço muito importante da sociedade civil dentro do Conselho Estadual de Assistência Social foi conseguir colocar no título da conferência reconhecer a assistência social como direito, né? Isso está no próprio tema escolhido pelo Conselho de São Paulo para as conferências desse ano. Porém, um prejuízo muito grande da gente não ter uma conferência estadual no maior estado da confederação, né? Então, acho que isso é um marco importante. Então, no estado de São Paulo, o Conselho oficialmente não chamou essa conferência que aglutinasse todas as regiões para que pudesse falar das particularidades desse estado tão complexo, né, e preferiu fazer isso de forma descentralizada. Eu penso que a gente tem um compromisso de ocupar esses espaços das conferências descentralizadas para poder fazer o debate sobre assistência social como direito, problematizar o que significa evoluções do SUAS nesse contexto, né?
Mas já fica um apelo também para o Conselhas da necessidade que garanta a participação e a ida dos delegados, de trabalhadores e trabalhadoras, de usuários e usuárias na Conferência Nacional Democrática. Acho que esse é o papel dos estados como um ente federativo, de fortalecer a assistência social enquanto política social. Então, Conselhas, já fica aí um pedido, né, já que vocês reconhecem a assistência social como um direito, que reconheçam também a necessidade de garantir financeiramente, inclusive, a participação de trabalhadores, de trabalhadoras, de usuários, usuárias, de militantes, de pesquisadores, também na participação da Conferência Nacional acontecer em Brasília. Nós temos pessoal de Itaquá, de Mauá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Lembrando que vou repetir, porque pediram para repetir o site, né, da conferência, Conferência de Assistência Social.home, HOME.blog. Repetindo, Conferência de Assistência Social.home.blog. Lá tem todas as informações em relação à conferência. Lembrando que nós estamos vivendo, assim, de todas as retiradas de direito, a gente tem também, principalmente, para além das deformas, né, trabalhista, da deforma da Previdência, que está aí nesse momento ameaçando a classe trabalhadora, a gente tem a emenda constitucional 95, que congelou todos os investimentos nas políticas públicas. E com isso, obviamente, nós temos nesse momento um cenário de total redução, né, do serviço, do número de serviços, das metas de serviços, do recurso disponível, benefícios eventuais que não chegam mais até os serviços, redução das equipes e assim por diante. Então a gente tem em todas as políticas públicas um impacto dessa emenda constitucional. Então, falar que hoje nós temos uma redução, que o recurso não está chegando lá na ponta, é também falar, e principalmente falar da emenda constitucional 95. Aí agora poder falar então de como é que trabalhadores e trabalhadoras do SUAS no estado de São Paulo têm se organizado para construir uma resposta de trabalhadores e trabalhadoras a todo esse desmando em relação às conferências, mostrando que participação popular, que controle social não é feito somente na estrutura do Estado, muito pelo contrário, deve ser feita principalmente de forma autônoma e independente por aqueles e aquelas que operacionalizam e acessam, ou seja, pela classe trabalhadora. Então, dizer que o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, do Estado de São Paulo, o FET-SUAS, do qual o CREA São Paulo também participa da sua coordenação, é um dos membros, componentes, está aí organizando para a realização a Conferência Livre da Assistência Social do Estado de São Paulo. A data é 16 de novembro de 2019. Nós estamos lá nesse momento trabalhando na organização dessa conferência. Então a gente ainda não fechou o local, mas em breve sairá aí a divulgação dessa conferência. A gente convida vocês, todas e todos, a participarem desse espaço que é nosso. É nosso, é construção de trabalhador e trabalhadora, e deve ser um espaço em que a gente, inclusive, deve aproveitar e utilizar bastante para fazer denúncia do que tem sido os espaços de trabalho na assistência social, com assédio moral, com redução e retirada de direitos dos usuários, de violência institucional, o que precisamos dizer sobre a assistência social nesses espaços e o que precisamos reivindicar da assistência social que defendemos. Que assistência social defendemos e queremos para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, do nosso estado. E aí dizer que a gente está defendendo que tenha, né, todos os espaços de participação popular, tenha a ampla participação desses profissionais e usuários, a classe trabalhadora, que seja menos burocratizado cada vez mais, né, cada vez menos burocratizado, cada vez mais integrantes sejam de fato os trabalhadores e usuários. E convido vocês a curtirem a página do Facebook e o blog, participarem, se inscreverem no blog do FET-SUAS São Paulo, para conhecer os nossos documentos de posicionamento. Neste momento, inclusive, estamos produzindo, logo vai sair para vocês, os nossos documentos em relação à Conferência Municipal, à Estadual e à Nacional. Tudo o que a gente tem a dizer e orientar os trabalhadores e trabalhadoras nessa organização e realização dessas atividades. Isso aí. E várias pessoas
encontram com a gente, vão perguntando assim, o meu município não vai ter conferência, ou está esperando uma orientação do CNAS, ou está esperando uma orientação do conselho sobre como realizar as conferências. E na verdade a gente precisa reforçar de que os municípios eles são independentes, eles podem chamar esses processos, né? Então, das conferências municipais, tem vários municípios que já estão se articulando para fazer essa conferência municipal de assistência social, que inclusive tem um rebatimento e um alcance dos usuários do SUAS muito grande, né? Porque são nos municípios que essas relações vão ser estabelecidas. Então, é muito importante que a gente faça também esse papel de controle social junto aos conselhos, né? De chamar essas conferências. A Maria do Socorro já está dizendo aqui, que Francisco Morato, dia 31/8, já vai ter a conferência de assistência social. Então, todo mundo que é de Francisco Morato aí procura se inteirar e participar desse processo, porque eles já estão acontecendo em vários espaços da região do estado de São Paulo e, enfim, os municípios aí do Brasil todo, né? Acho que a gente queria destacar que o CRES São Paulo, ele possui uma capilaridade no estado de São Paulo todo. Nós temos 11 seccionais em regiões estratégicas aqui do estado, né? E cada seccional, a partir de 2017, a gente estabeleceu interlocutores do eixo da Seguridade Social. E esses agentes, essas assistentes sociais que hoje compõem as direções também das seccionais, têm feito um trabalho muito interessante de mobilizar as suas regiões para a realização das conferências de assistência social. E não só de mobilizar, mas de articular, de fazer debates temáticos sobre os eixos da conferência. Então, lá em Sorocaba, Baiane, por exemplo, tem uma articulação com vários movimentos e já apontam a realização da conferência lá de Sorocaba no dia 20 de setembro. Então, já vamos ficar ligado aí quem é da região de Sorocaba e também dos municípios adjacentes ali para poder pensar um pouco essa organização, enfim, né? São José do Rio Preto, bem distante da capital, aqui temos a Elaine, o Elias, a Cleide, em articulação com vários municípios da região, em Fernandópolis, Votuporanga, em próprio São José do Rio Preto. E pela via dos fóruns dos trabalhadores têm organizado audiências, inclusive antecedendo as conferências municipais, para poder preparar esse público, essas propostas, para ter uma qualidade maior no momento da conferência. Ribeirão Preto, por meio da Juliana, a gente tem feito um mapeamento e fortalecendo os municípios do entorno da região, também para essa realização. Em Bauru, a Vanessa, na seccional de Bauru, foi chamada uma reunião, toda a região, para discutir junto com os profissionais e as profissionais como é que se daria esse processo de mobilização e articulação. Foi uma reunião muito interessante, o mês passado, que reuniu quase 40 assistentes sociais preocupados na região com esse processo da conferência. Na região de Santos, a Silvana, já temos datas em Mongaguá, São Vicente, Santos, Guarujá, para a realização das conferências. Em Campinas, a Márcia também tem feito esse mapeamento da região, Limeira, Atibaia, Jundiaí, então todas também em articulação com outros profissionais, com outros sujeitos para essa realização. Lá em Marília, a Neide, né, muito embora esteja na perspectiva das regiões, das conferências macro-regionais propostas pelo CONSEAS, tem feito um debate junto ao Conselho Municipal de Assistência Social da região. Presidente Prudente, a Bruna, no ABC, a Hélia, tem feito um mapeamento da região, também mobilizando os trabalhadores do SUAS para somar nesses espaços. São José dos Campos, a Débora, né, também tem feito isso. Em Caraguatatuba, por exemplo, tem um fórum de trabalhadores do SUAS recém-criados, que vai discutir esse tema agora em setembro, para saber como é que vão se organizar enquanto trabalhadores na região, se vão chamar isso pelo conselho, se vão fazer isso de forma autônoma, enfim, né? Ilhabela já realizou a conferência democrática, nos termos da Conferência Nacional Democrática, no dia 7 de agosto, e já nos moldes, né, propostos pelo CONSEAS, Guaratinguetá vai realizar no dia 19 de setembro, Taubaté realizou ontem uma conferência, Pindamonhangaba realiza uma conferência hoje, dia 28. Na região de Araçatuba, mobilização na região para a discussão da temática, junto com o Tiago, em Andradina, enfim. Aqui na região que a gente chama na região da sede, né, que é a capital e a região metropolitana, a gente tem várias articulações na região do Alto Tietê, com a Dora, que
que compõe a nossa comissão, que é uma grande militante, uma grande companheira, mapeando várias regiões do município. Eu mesma estive lá em Mogi, numa mesa que falava sobre as conferências, para mobilizar o pessoal daquela região. Na região da Grande Oeste, Osasco, a gente tem a Nicole também fazendo essa articulação. Na própria cidade de São Paulo, a gente vai ter pré-conferências em várias regiões da cidade, por ser uma cidade muito grande e por ser dividida por distritos, por subprefeituras ou por prefeituras regionais, enfim. A gente também vai ter várias conferências acontecendo até o início do mês de outubro, então fiquem ligados quem é da capital. E em Guarulhos, que também já fez um debate sobre controle social, a gente tem uma diretora que acompanha o Nucres lá de Guarulhos, que é a Regiane, e que certamente tem feito um trabalho assim bem interessante. Então vocês viram que nos municípios aqui do estado de São Paulo está rolando esse debate sobre conferência de assistência. Então, se você é de algum município, se você é trabalhador ou trabalhadora do SUAS, e seu município não falou nada sobre conferência, o seu papel é acionar o conselho municipal. Então, acione o conselho municipal da sua região, da sua cidade, pergunte como é que está o debate sobre a conferência de assistência social. Se não tem a conferência, se não vai acontecer no seu município, pergunte por que não vai acontecer, né? Verifique se o orçamento municipal previa, né, o orçamento para a realização das conferências municipais, porque o ano passado era obrigação de todos os municípios fazer essa previsão. Então, o conselho municipal também é um espaço que você pode perguntar. Então, se você no seu município não escutou nenhum debate sobre isso, se não está escutando nenhuma movimentação, se a articulação do fórum municipal aí do seu município ainda é frágil e ainda vocês não conseguem, né, nesse momento, uma organização mais evidente para chamar uma conferência, pergunta para o conselho, eles têm a obrigação de responder também por que não vão fazer a conferência. E se vão fazer, por que não fazer de uma maneira menos burocratizada, menos fria, menos legalista e mais próxima do povo, com uma linguagem fácil, acessível. Nós, assistentes sociais, temos um papel fundamental, junto com outros trabalhadores e trabalhadoras, para poder facilitar esse processo. Então, procure, não deixa de ver, né? Vamos trabalhar para desburocratizar todas essas questões aí ligadas à conferência. Esse é nosso papel desse tempo histórico. Só para responder algumas perguntas que estão surgindo aqui para a gente continuar a nossa conversa, eu só quero lembrar que a gente tem espalhado pelo estado fóruns municipais e fóruns regionais de trabalhadores do SUAS. Procure saber como se organiza esse espaço, como é o seu funcionamento, participe deles. Esses são espaços trabalhadores e trabalhadoras. A outra coisa, a colega está dizendo que a gente precisa se esforçar mais na discussão do piso salarial, né? Embora essa não seja a discussão dessa live, mas acho que é importante pontuar que se tem um ator principal na discussão do piso salarial, que desde o início, inclusive, é o ator que provoca a discussão do PL que está lá no Congresso em relação ao piso salarial da assistência social, esse ator é o conjunto Cefes-Cresce. Foi o conjunto Cefes-Cresce que fez o protocolo, é o conjunto Cefes-Cresce que acompanha esse PL, é o conjunto Cefes-Cresce que está hoje lá no Congresso fazendo toda uma articulação em prol do PL de assistente social na educação. Então, quero dizer que o conjunto Cefes-Cresce tem lutado e muito. Mas é importante que os assistentes sociais também se articulem, se movimentem a respeito dessa pauta. A outra coisa, a colega está dizendo que em Caieiras amanhã está acontecendo a conferência, a Mariporã está acontecendo no dia 12/9. Em São Paulo, o Conselhas marcou para o dia 29 e 30 de outubro. A gente ainda não tem a definição do local, mas acredito que em breve estarão fazendo essa divulgação. A conferência livre realizada pelo FED-SUAS, repetindo, é dia 16 de novembro. E a gente ainda não tem o local definido, mas em breve estaremos divulgando, né? Aí eu vou dizer que, para completar toda essa conversa da piso salarial e afins, a colega também vai falar que os profissionais precisam de reciclagem. O conjunto Cefes-Cresce, ele conta com uma política de educação permanente para assistentes sociais, né? Uma política nacional de educação permanente. A gente não trabalha com o termo reciclagem, mas trabalha com a política de educação permanente. Convido a colega e todas e todos que estão acompanhando a live e a categoria a conhecer os espaços de educação permanente do CRES São Paulo. A gente realiza seminários, nós temos os núcleos descentralizados, em que a gente tem o de nome Nucres, espalhado pela Grande São Paulo e pelo Estado. Tente acessar, conhecer esse espaço, porque lá é espaço de educação permanente, é um espaço onde o CRES São Paulo também identifica as demandas para fiscalização e encaminha isso
para os espaços devidos. É um espaço também que a gente incentiva a organização política da categoria. Convido vocês a conhecerem esses espaços que são nossos, de nós, assistentes sociais. Participe e ajude a construir. O CREA São Paulo construiu, elaborou e está divulgando a carta aberta, né, do CREA São Paulo para a Conferência de Assistência Social. A gente vai destacar aqui alguns pontos dessa carta para vocês conhecerem, mas se apropriem, a gente logo mais está divulgando o arquivo dela, né, também para que vocês possam acessá-lo o mais rápido possível. E aí, para vocês conhecerem, vamos destacar alguns pontos de forma bem rápida, mas que vocês possam conhecer e quem sabe até ajudar a gente a dialogar. Vamos dialogar sobre isso também. O documento demarca a concepção de assistência social nos marcos da Seguridade Social. Aquilo que a Kelly já dizia antes, né? Que precisa ser pública, precisa ser estatal, precisa ser laica, com financiamento público e para todos e todas, né? De acesso universal. Acho que essa carta também, ela revela um pouco o cenário do avanço do neoconservadorismo e os impactos para os financiamentos das políticas sociais, né? Então, acho que partir desse chão, a gente está fazendo conferência em que cenário? Qual é o cenário político que vai acolher as conferências de assistência social? É um cenário político de avanço do neoconservadorismo, a gente percebe isso, né? É um cenário político em que o financiamento das políticas sociais, eles já vem ao longo de muitos anos sendo cada vez mais defasados do ponto de vista da necessidade do povo, mas no último período isso se agrava, né? Então fazer a conferência de assistência social é um ato político porque o cenário marcado nesse contexto histórico em que a gente vive é um cenário de desfinanciamento das políticas. É um cenário de avanço do controle dos corpos e mentes da população, principalmente da classe trabalhadora. Então, a nossa carta vem trazer um pouco esse cenário, né? E ela pode servir de subsídio para você discutir aí na sua equipe de trabalho, junto com os outros assistentes sociais, junto com os psicólogos, pedagogos, sociólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de nível médio, que é a maioria dos profissionais na assistência social, inclusive. Enfim, né? A gente está oferecendo para vocês um subsídio por meio dessa carta aberta para que ela possa suscitar o debate, né? Então, como é que o CREA São Paulo vai alcançar lá o lugar onde você trabalha? O CREA São Paulo vai alcançar lá na medida em que você levar essa carta para ler junto com a sua equipe, para fazer essa discussão. E o que a gente está oferecendo é esse subsídio, né? Esse subsídio dessa reflexão, para que vocês tenham materiais para discutir com a população. Que cenário é esse do neoconservadorismo, do desfinanciamento das políticas sociais? O SUAS só se faz se tem financiamento. Se não tem financiamento, não tem SUAS. Tem qualquer outra coisa, né? Mas SUAS não tem. Então, fazer esse debate do financiamento público é fundamental. E a nossa carta tem aí uma dedicação para falar um pouco desse cenário e suscitar esses debates, né? E tantas outras coisas. Dizer aqui, o colega está dizendo que teve atraso, né, no processo estatório em São Paulo. Penso que também faz parte das nossas tarefas nesse momento, de cobrar o Conselho Municipal de Assistência Social sobre a garantia da realização das conferências, sejam elas as pré-conferências ou a conferência oficial, mas que garanta. Então, é nosso papel também cobrar. CMS, o que está acontecendo, como está programado, como vai acontecer. Nós precisamos estar nesse cenário, provocando o Estado a cumprir o orçamento previsto. A gente também fala na carta, né, aberta sobre a necessidade do processo de articulação política, pois são eles que vão ser chamados a traduzir ou não o direito a gerenciar o caos. A gente está dizendo da importância dos trabalhadores se fortalecerem para essa organização política, né? Como que nós, trabalhadores e trabalhadoras, devemos estar organizados e mobilizados diante do cenário que é esse, né? Nós estamos num cenário de extrema agudização da barbárie, estamos vivendo o caos e somos nós, assistentes sociais, que seremos convidadas, né? Convocados a estar gerenciando esse caos. Então, como nos organizar, nos preparar para este momento e que resposta daremos a isso? Então, a nossa carta também vai demarcar a importância da organização política. Dizer que a educação permanente é necessária, importante, nós cumprimos esse papel, mas que a organização política também é
faz parte dessa educação permanente. É importantíssimo que o profissional esteja articulado e organizado politicamente para que a sua atuação de fato dialogue com os interesses da classe trabalhadora. Um outro ponto que a nossa carta vai abordar é quem são os usuários e usuárias e quem são os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Por vezes a gente tem aí um cenário de trabalhadores com condições de trabalho extremamente precárias, né? Com vínculos precarizados de trabalho, trabalho temporário, pregão eletrônico para a contratação de assistentes sociais atuarem no SUAS, assédio moral, situações de assédio moral que chegam aqui ao CRES também com muita evidência, um contexto de condições precárias de trabalho, de não ter material, de não ter insumo, de não ter preparação, equipes bastante reduzidas, as chamadas equipe mínimas, né? Que na verdade é a equipe de referência que está na política de assistência social, mas que as pessoas costumam dizer equipe mínima, já traduzindo um pouco esse lugar, muitas vezes, de subalternidade que a política de assistência social é colocada. Então, esses trabalhadores, junto com uma população usuária que demanda cada vez mais os serviços, que por conseguinte não tem condições de dar respostas a essa população que demanda o SUAS, seja pela quantidade de demanda, seja pelos territórios onde estão instalados. É esse público que reinventa o SUAS a todo momento, né? Que estabelece vínculos, que fala para o usuário que ali é o lugar que pode contar com sim, né? Então, é importante que a gente faça a reflexão, quem são as trabalhadoras do SUAS? Majoritariamente mulheres, né? Quem são essas trabalhadoras? Quem são essas usuárias do SUAS? É importante a gente fazer essa reflexão, até porque a gente vai ver que a população que a gente atende é uma população majoritariamente feminina, majoritariamente negra. Nós estamos aí com a campanha do Conjunto CEPES-CRES, em que todos nós precisamos nos colocar nessa luta antirracista e combater o racismo no cotidiano é também lutar por uma política social que dê conta dessas demandas, né? Aqui na live tem gente falando do corte dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo da cidade de São Paulo. É importante que a gente faça essa denúncia, porque cortar vagas nos CCAs da cidade de São Paulo é colocar crianças e adolescentes em situações de violência, de risco, às vezes sem segurança alimentar nas suas próprias casas, desprotegidos de uma série de questões dos seus bairros, nas periferias da cidade. E quem diz que quem frequenta serviço de convivência e fortalecimento de vínculo não é público do SUAS, não é público da assistência social, precisa dar uma passeada na periferia dessa cidade, viu? Porque lá no Campo Limpo, lá em Guaianazes, em Lajeado, São Mateus, Brasilândia, eu duvido muito que as crianças que lá estão não sejam público da assistência social, não precisem de proteção integral. Então, vamos tomar cuidado com essas falácias de que quem frequenta a CCA não é público da assistência social, porque isso não é verdade e quem conhece a periferia da cidade sabe muito bem disso, muito melhor do que qualquer outra pessoa que esteja no gabinete. Então, é importante que a gente também faça essa reflexão de quem são esses usuários e essas usuárias. E aí acho que a gente entra nessa discussão pensando em como nesse momento dessa conjuntura, demonizar as políticas sociais, os profissionais dessas políticas, com a pecha de como se isso fosse comunismo e socialismo, e como se comunismo e socialismo fosse um problema. É um momento que a gente vive aí de total recrudescimento e o conservadorismo cada vez mais desavergonhado nas ruas. Mas também é um momento em que nós temos que nos mostrar do que somos feitos e que respostas podemos construir. Nesse sentido, dizer, né, que os profissionais do serviço social, né, os assistentes sociais, as assistentes sociais, estão com todos os outros profissionais em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, trabalhando na política de assistência. E somos nós, né, que temos muito a dizer sobre essa política também. E somos nós também que temos a capacidade, da nossa capilaridade, por meio da política de assistência social, disputar as narrativas que são construídas por esses desgovernos, né? Seja o desgoverno federal, estadual, municipal. Somos nós que temos a capacidade de estar junto com os usuários e as usuárias do SUAS e dizer, né, por que o CCA
é da assistência social. Somos nós que temos que disputar essa narrativa e contribuir para a organização desses usuários e usuárias no sentido de também responderem a esses desgovernos. Então, dizer que a gente tem muito a dizer e nós temos que estar na luta, na defesa do SUAS. A nossa carta aberta, estão perguntando se tem previsão de publicação, né? Nosso interesse, nosso desejo é de fazer isso logo em seguida, para que vocês consigam ter tanto o vídeo. Perguntaram também se a nossa live ficaria gravada. Sim, ela vai ficar gravada, a gente vai publicar no nosso canal, e aí vocês podem também acessar tanto a carta depois e o vídeo. Isso vai ficar disponível para a categoria. Falar um pouco mais sobre a Conferência Livre. A Conferência Livre é um espaço que a gente pretende e compreende de fato livre, com a abertura para a participação de todos e todas que tiverem interesse. Nós teremos tribuna livre, nós teremos diversos espaços e formatos diferentes de linguagem para a gente poder expressar as nossas denúncias e reivindicações e os nossos entendimentos sobre assistência social e construir ali o nosso painel de defesa, o que defendemos e como encaminharemos nossas defesas. Então, é um espaço nosso, livre, que possamos participar e construir juntos esse espaço. Isso aí. Muita gente também veio perguntar pra gente, mas como é que vão ser as deliberações das conferências? Vai ter deliberação? Quantas deliberações em nível municipal? Quantas deliberações em nível estadual e nacional, né? E muito fechado num modelo muito burocrático de conferência, que talvez nos últimos anos é uma autocrítica que a gente precisa fazer, se não foi dessa forma que a gente conduziu. Talvez um pouco mais preocupados com a forma da conferência do que com o conteúdo da conferência. A proposta é que a gente inverta essa lógica, né? É isso que o cenário nacional e o cenário que a gente vive está nos convidando para desburocratizar a conferência. O mais importante lá no seu município, no seu estado, não é a quantidade de deliberações que a gente vai ter como meta. Não é isso. Não é se essas deliberações terão âmbito municipal, estadual ou nacional. O que está em jogo é a defesa do Sistema Único de Assistência Social. E se a gente não estiver preocupado com o conteúdo desse debate, se a gente estiver preocupado com a forma com que esse debate vai aparecer, nós não vamos dar conta dessa tarefa política do nosso tempo. Então, o desafio para nós, trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, é desburocratizar o processo das conferências. O que significa isso? Nós não vamos jogar a nossa energia na forma das conferências, nós vamos jogar a nossa energia para o conteúdo das conferências, para qualificar a participação dos usuários. Então, é esse o desafio. O chamamento é para que a gente possa falar um pouco disso que afeta a vida da população, a vida dos trabalhadores, porque essa conferência ela não está solta no espaço, né? Ela não vai chegar de uma maneira, como eu posso dizer, solta nesse contexto, né? Como se a gente tivesse preocupado em ter 3, 4, 5, 6, 7 deliberações. Isso está dentro de um contexto de precarização da vida das pessoas. E o SUAS é um lugar privilegiado para que as pessoas possam falar das precarizações existentes nas suas vidas, né? No seu contexto, para que juntos a gente possa acessar outros recursos das políticas sociais, cobranças, exercer o nosso controle social a partir de uma participação efetiva, a partir de práticas de educação popular, a partir de desburocratização do regimento interno, por exemplo, outras possibilidades, tribuna livre, que a Patrícia falou aqui, muito bem trabalhada nas conferências livres, que a gente tenha esse espírito nas conferências. Eu não vou fazer conferência porque eu estou atendendo um chamado da gestão do meu município. Companheiro, companheira, fazer conferência nesse contexto que a gente está falando é ter oportunidade de mobilizar o povo, né? É ter oportunidade de traduzir esse contexto que a gente está vivendo. Então, não caiam na falácia de que a gente vai estar atendendo uma agenda da gestão. A gestão, por vezes, nem quer que a gente faça conferência. Então, vamos ter isso em mente, né? Vamos ter isso em mente que hoje, nesse contexto que a gente vive, trabalhar para ter uma conferência de qualidade é ser subversivo a uma lógica que não quer participação social, né? Que fecha conselho, que fecha a participação popular, que tira o Serviço Social e Psicologia do Conselho Nacional de Drogas.
Então, a gente precisa ter esse pé na realidade e saber que muitas vezes qualificar um processo de conferência nesse contexto que a gente vive é também uma atitude subversiva frente a essa lógica neoconservadora que a gente vive. Então, vamos pensar nisso aí para a hora de conversar lá com o pessoal das nossas regiões. Muita gente está perguntando aqui sobre a questão do MIROSC, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Nem é o contexto dessa live, mas quero dizer o seguinte: só existe o marco regulatório porque a gente não tem uma assistência social pública, né? A energia que a gente gasta discutindo como é que a gente vai regular as parcerias é uma energia que a gente deixa de gastar para a qualidade dos serviços oferecidos para a população. Então, eu só queria deixar essa reflexão aí com relação à regulação das parcerias. E dizer que parceria é uma forma bonita de chamar, de se traduzir a privatização, né? Que na verdade não é parceria, é privatização da política pública, e é isso que a Kelly está dizendo, né? E aí acho que também dizer que a ideia, né, a defesa que a gente faz da conferência nesse momento, quando a gente diz que tem que ser um espaço de denúncia e de resistência, é dizer que esse espaço, ele precisa principalmente traduzir que a participação popular e o controle social não depende da boa vontade do Estado, depende da capacidade e da competência em se mobilizar e organizar que a classe trabalhadora tem. Então, a gente está dizendo aqui que o Jair Bolsonaro, ele pode revogar e achar que a gente vai se acomodar. Não, a gente não vai se acomodar, Jair Bolsonaro. A gente está dizendo para você que a gente tem capacidade de organização e resistência, é isso que a gente está fazendo quando a gente constrói uma conferência livre, quando a gente banca uma conferência nacional democrática e incentiva os trabalhadores e as trabalhadoras e usuários e usuárias a construírem as conferências municipais, estarem nesse espaço e mostrar qual é a nossa capacidade de construir de fato participação popular e controle social. Então a gente tem aqui, a nossa carta pretende, como disse a Kelly já anteriormente, orientar, informar trabalhadores e trabalhadoras, usuários, sociedade em geral, e apresenta aqui alguns pontos que inclusive podem ajudar a traduzir o não direito que tem sido praticado em relação aos usuários. Então que a gente possa aí utilizar essa carta também para se orientar quando for pensar, discutir o que tem acontecido desses governos, principalmente nesse momento da conjuntura, e como é que isso afeta o cotidiano dos serviços e principalmente da vida de usuários e usuárias que estão chegando em muito maior número nos serviços da assistência, CRAS, né, com as suas salas de recepção lotadas, de trabalhadores e trabalhadoras que estão vivendo em maior vulnerabilidade, maior estado de extremo empobrecimento, miserabilidade, por falta de desemprego, por precárias políticas públicas, né, que atendemos trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem um médico especialista nos serviços de saúde, quiçá o serviço da assistência devidamente montado, agora, por exemplo, com essa questão do CCA no município de São Paulo. Então, a gente está falando de um momento de retirada de direitos e que exige da gente resistência para tentar reverter esse quadro. Então, a nossa carta oferece alguns pontos que nos ajudam a refletir sobre essas questões todas que nos envolvem. Aí a gente quer apresentar alguns desses pontos, assim, a gente vai só destacá-los de forma mais sintética, mas que eles têm todo um detalhamento, toda uma explicação na carta. Aí a gente vai destacar esses pontos para que vocês possam já conhecer. O primeiro deles é a revogação imediata da Emenda Constitucional 95 de 2017. Essa emenda constitucional, para quem não lembra e tal, foi conhecida como a PEC do fim do mundo. Era aquela PEC que congelava os gastos por 20 anos, os gastos públicos, principalmente nas áreas sociais. Essa PEC ela foi votada em 2017, ela se transformou na Emenda Constitucional 95, portanto ela já é vigente. E a gente precisa falar da revogação imediata, porque isso é um pressuposto para todo o debate da política social, ou seja, sem a revogação da emenda constitucional de congelamento dos gastos, não há possibilidade de discussão do SUAS. Então nós não podemos cair no idealismo de que a gente vai qualificar os serviços de assistência social sem que a gente faça discussão sobre essa revogação. Então, se existe alguma deliberação que precisa ser feita nas conferências de assistência social, é a revogação da emenda constitucional. Ou seja, é a articulação política para essa revogação. Porque se os gastos públicos, sobretudo na área social,
forem congelados por 20 anos, é só a gente fazer uma conta de matemática mais ou menos fácil aí para saber que não há política social que sobreviva a isso. Então, a revogação imediata da emenda constitucional é um pressuposto para qualquer processo de controle social. E aí a gente também faz a discussão sobre o posicionamento contrário e força de luta nas ruas contra a reforma da Previdência e revogação da reforma trabalhista. Compreendendo que a gente, aí somado a emenda constitucional 95, a lei da terceirização, a lei do voluntarismo, todas essas outras questões unidas, elas se resumem em como o Estado tem se movimentado para a degradação da vida dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então a gente está aqui dizendo que o nosso posicionamento tem que ser contrário. E aqui nós temos que estar juntas e juntos nas ruas, apresentando nosso posicionamento e defendendo a imediata revogação da reforma trabalhista e dessa proposta de ataque à destruição da Previdência que está nesse momento em curso no Senado. Outro ponto que a gente precisa privilegiar os espaços da conferência é denúncia sobre situações de assédio moral vivenciada por trabalhadoras e trabalhadores do SUAS. O SUAS, por ter uma característica no campo relacional, né? Nós trabalhamos com as relações muitas vezes, quando a gente fala de segurança de convivência, segurança de acolhida, segurança de sobrevivência, a gente está falando de relações. Então, os recursos humanos na política de assistência social é o maior patrimônio dessa política, né? Como é que a gente faz a oferta socioassistencial chegar até a população? É a partir da valorização dos seus recursos humanos, da qualificação desse processo. E o que a gente vivencia em todos os espaços, tanto como trabalhadoras do SUAS, como também dialogando com vários profissionais, com vários lugares, são as situações de assédio moral. E nós não podemos aceitar que isso aconteça, né? Quem tem que se sentir constrangido nessa relação é o assediador, é a assediadora, né? Não são aqueles que estão trabalhando para construir a política. Então, vamos nos encorajar enquanto trabalhadores, enquanto trabalhadoras, para que a gente tenha condições objetivas de fazer as denúncias de assédio moral. E a conferência é um espaço privilegiado para a gente fazer isso, né? Nós não podemos permitir que o individualismo, que a competitividade impeça a gente de fazer esses movimentos de denúncia, né? E para que isso não seja individual, para que isso seja mais coletivo, a gente faz a defesa da sindicalização por ramo de atividade. Então, você que é trabalhador do SUAS, que é assistente social, e no seu município tem lá o sindicato que aglutina os servidores públicos municipais, ou então os trabalhadores CLT das organizações da sociedade civil, que possam se organizar nesses espaços e que possam cobrar que os seus sindicatos também os representem nessas questões que são coletivas de assédio moral. Assédio moral é crime, e nós não podemos nos calar diante dessa questão. Então, usem o espaço da conferência para que coletivamente também a gente possa denunciar essas situações em que trabalhadores do SUAS estão nacionalmente colocados aí, né? Não só no estado de São Paulo, infelizmente, mas esse é um cenário bem agravado, né, nessa comissão de trabalhadores do SUAS. Dizer que o assédio moral tem sido utilizado como estratégia de gestão, né? Como se fosse uma ferramenta de gestão, de gestão de pessoas. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Isso é contribuir ainda mais para o adoecimento, para a degradação dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí dizer que a gente precisa estar, de fato, unidos e unidas coletivamente. Vamos usar os espaços de conferência para denúncia e para construir estratégias coletivas, conjuntamente, ali naqueles espaços. Vamos fazer isso juntas. Nós também falamos sobre a importância de nós fazermos denúncias a respeito do racismo, do machismo e da LGBTfobia. Dizer que essa sociedade que tem aí instituídos padrões falaciosos, preconceitos, discriminações, por vezes tenta naturalizar o racismo, o machismo e a LGBTfobia. E que nós precisamos estar atentas e atentos para que juntas e juntos possamos também construir resistência, fazer denúncia dessas ações. Dizer que nós precisamos estar do lado daqueles e daquelas
que sofrem o racismo. Como disse a Kelly, se o assediador precisa sofrer o constrangimento e não quem é assediado, também quem comete o racismo é quem tem que estar constrangido. Quem é machista é quem tem que estar constrangido. Quem comete LGBTfobia é quem tem que estar constrangido. Então, que a gente possa fazer as denúncias nos devidos espaços e que a gente use também os espaços da conferência para isso, para fazer a denúncia do que tem acontecido nas instituições e como é que os profissionais e também usuários sofrem o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Isso aí. Tem um monte de gente de seccional entrando aqui na live, então quero dar um salve pra Jéssica, pra Sandra de Campinas. Tem um monte de gente de seccionais aqui, que legal, que esse debate, essa conversa possa chegar aí nas regiões. Larissa. Quem? Larissa, tem um monte de gente aí. É muito bom, que legal, que a gente possa levar esse debate aí para vários locais, né? Um outro ponto que a nossa carta fala, que acho que no estado de São Paulo é muito evidente, que é o nosso posicionamento contrário ao primeiro-damismo e ao voluntariado. Aqui no estado de São Paulo, quem está acompanhando aí bem sabe disso, a gente tem os fundos sociais de solidariedade e quando, gente, o estado sai de cena, a tendência é que o voluntarismo e o primeiro-damismo e as ações de favor entrem em cena, né? Então o estado não sai de cena à toa e deixa esse espaço aberto. Ele abre espaço para que essas outras práticas se adentrem a isso, né? E então a gente também quer reforçar aí no estado de São Paulo o nosso posicionamento contrário ao primeiro-damismo, ao voluntariado, às questões que colocam a laicidade do estado em xeque, aos fundos sociais de solidariedade, né? Então isso é importante. Patrícia, pulei aqui, né? Não, tudo bem. É só para complementar, né? Dizendo que quando a gente está falando que a gente é contrário ao voluntariado, a gente está dizendo que a gente é contrário ao voluntariado que se pretende ocupar um espaço onde deveria ter um trabalhador e uma trabalhadora devidamente remunerado, devidamente subsidiado com as condições éticas e técnicas de trabalho necessárias e também com a educação permanente. Então, do que a gente está falando? A gente está falando da necessidade de profissionalização das políticas públicas. Hoje a gente ouve muitos termos, né, muitas modas, de, por exemplo, precisamos de mais humanização. Já somos todos humanos e humanas. O que nós precisamos é de profissionalização. Nós precisamos que as condições de trabalho sejam garantidas e respeitadas. Nós precisamos que as relações de trabalho, elas não sejam construídas a partir de um assédio moral. Nós precisamos que tenhamos garantidas a educação permanente. Nós estamos dizendo que a política pública precisa ser profissionalizada, que ela não deve ser praticada a partir de senso comum, a partir da ideia de caridade e muito menos de voluntário. Então a gente está dizendo aquilo que a gente defende. Aí dizer que junto com isso tem a discussão em que a gente vai dizer que precisamos recusar, precisamos repudiar e precisamos atuar de forma contrária às práticas moralizantes em relação aos usuários do SUAS. Precisamos eliminar as práticas, por exemplo, em que para acessar um serviço o usuário precisa apresentar um atestado de antecedentes criminais. Isso é mais uma das violações que esse Estado comete. O Estado comete violações. E como já diz o livro, né, do feminismo, não podemos ser nós, que estamos lá na ponta, contribuintes dessa precarização, dessa relação violenta do Estado com o usuário. Então nós, assistentes sociais, devemos estar do lado da recusa, da repúdia e de defender o usuário. Então, o que defendemos? Defendemos os interesses da classe trabalhadora, defendemos os interesses dos usuários, da política de assistência. Logo, somos contrários a toda prática moralizante. É isso aí. O outro ponto também que a gente aborda na nossa carta é a politização do debate. O que a gente está chamando de politização, né? Que a gente precisa falar mais sobre as nossas defesas, sobre as questões que a gente está falando, né? Sair das aparências. Quando a gente usa o termo politizar, é o quê? É sair das aparências, é saber o que está por detrás de tudo isso. E uma das questões é as terceirizações. O que está por detrás dessas parcerias? O que está por detrás das terceirizações? Não tem a ver com os trabalhadores terceirizados, muito pelo contrário. Os trabalhadores terceirizados estão nessa condição, nessa relação extremamente precária, né? É fazer o debate sobre o que significa terceirizar os serviços de assistência social, o que significa precarizar os trabalhos e privatizar as ações dos CRAS, dos CREAS,
O que significa fazer contratos de emergência e não contratar por via de concurso público? O que significa isso? Isso significa rotatividade de profissionais. Quem aqui trabalha na assistência e não vê rotatividade de educadores, de orientadores, nos serviços de abordagem de pessoas em situação de rua, nos serviços de acolhimento? O que a gente verifica? A gente verifica uma rotatividade de pessoas gigantescas, ou porque não aguentam a condição salarial, ou porque não aguentam as condições de trabalho, ou porque conseguem uma outra colocação no mercado de trabalho que favorece mais as suas condições. Agora, não dá para falar de vínculo social, de vínculo com as pessoas no SUS, se você tem uma rotatividade de trabalhadores. Como que se garante um serviço continuado? Se garante serviço continuado com vontade política de investimento público nesses serviços, em valorização de trabalhadores, né? Em compromisso com os direitos dos usuários e usuárias. Então, que a gente possa politizar o debate acerca da privatização e terceirização do serviço de assistência social e que a gente não aceite aqueles jeitinhos de colocar cadastrador terceirizado, educador terceirizado, né, junto com os trabalhadores, os servidores públicos, porque isso é uma estratégia de enfraquecimento, não do serviço que você atende, não do seu salário, mas enfraquecimento da concepção de uma política pública, social, que pretende atender todos aqueles que dela necessitar. Então vamos fazer esse debate junto com os trabalhador, servidor público e trabalhador de organização da sociedade civil, é trabalhador do mesmo jeito, né? Não vamos assumir esse discurso de privilégio, não vamos assumir esse discurso de que servidor público é privilegiado, porque isso é um discurso da burguesia, da direita, não é argumento da classe trabalhadora, não é reivindicação da nossa classe. A nossa classe reivindica que haja mais concursos públicos, para que mais pessoas tenham estabilidade nos seus trabalhos e consigam ser independentes e autônomos por lutar por um Estado que de fato materialize direito social na vida das pessoas. Então vamos fazer esse debate fraterno, nos entendendo como trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, sem essa relação aí de competição entre quem é trabalhador do serviço público, quem é trabalhador de OSC, porque isso não existe do ponto de vista da nossa classe trabalhadora, aquela classe que vai nos unir e que vai nos garantir um processo extremamente participativo nas conferências. A colega está dizendo que em Itaquá é bastante fragilizado, tem necessidade de fortalecimento do serviço social nesse município. Quero dizer que o CREA São Paulo está sempre aberto, sempre pronto para abrir o diálogo nos espaços que forem necessários. Então, colega, a gente está aqui, se quiser marcar alguma coisa com a gente pode, inclusive, se for o caso, construir um NUCRES em Itaquá, que é um espaço importante. Luciano também está aí falando da importância dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS se recusarem à nova política de guerra às drogas e rechaçar as comunidades terapêuticas. O conjunto Cefes-Cres tem um posicionamento firmado em relação às comunidades terapêuticas, que são espaços que resgatam a ideia de manicômios, que usa da laborterapia sem nenhuma remuneração dessas forças de trabalho que são extremamente exploradas em serviços muito pesados. Também a ideia da obrigação espiritual, como se esse fosse o único caminho de tratamento, e aí acaba isolando os usuários e usuárias do convívio familiar e comunitário e de outras tantas possibilidades de tratamento quando se fala do uso problemático de substância psicoativa. Então a gente está aqui dizendo qual é o posicionamento do conjunto Cefes-Cres. Se você ainda não conheceu, acesse a publicação que está no site do Cefes, é extremamente importante, construída com muito cuidado, com um trabalho árduo. Então tem aí um posicionamento do conjunto para vocês conhecerem. A colega também está falando aqui sobre o fato de o Tribunal de Justiça ter um concurso realizado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter um concurso realizado e a não convocação até hoje dos profissionais que foram classificados nesse concurso. O Tribunal de Justiça vai dizer que ele já convocou um determinado número, mas a gente concorda com a colega que existem muitos espaços vagos dentro do Tribunal de Justiça, existe a necessidade de ampliação do quadro das equipes multiprofissionais do Tribunal de Justiça
para o atendimento das demandas. Dizer que quando a gente defende a realização de concurso público e não contratação de perito social por meio de